Oi, turma, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. A gente vai para o 4º capítulo, Estudo das Atividades. Naquela mesma noite, elegemos além da copa de uma árvore conífera e sob o céu nimbado de astros refulgentes, fizemos a reunião de estudos a respeito das atividades que deveríamos desenvolver na Terra durante os dias afligentes da pandemia. Após uma oração silenciosa em que nos nutríamos da exteriorização do prana e das árvores em festa de luar, o Dr. Eudalbo usou a palavra esclarecendo-nos. Aqui estamos num grupo especial ao lado dos trabalhadores da luz e do amor, com o objetivo de auxiliar nossos irmãos em luta no processo de evolução. Mais cruel do que uma guerra, a pandemia em tela ceifará centenas de milhares de vidas, algumas em razão do natural processo de mudança moral do planeta para o mundo de regeneração, e outras que deverão partir para o exílio após o período de convalescença nas respectivas comunidades às quais se vinculam. Então, aqui ele mostra para a gente que essa transformação através do Covid, né, da pandemia, seria uma limpeza aí para alguns espíritos que vão desencarnar para retornar ao planeta e outros que vão para exílio, né? Que são aqueles que já não estão mais frutificando por aqui, não se desenvolveram o suficiente como o planeta vem se desenvolvendo. Então não se encaixam mais nos quadros como o planeta Terra vai ser. Já não respirarão a atmosfera da Mãe Terra que envenenaram com o seu comportamento extravagante e rebelde. Desde há alguns anos que os estudiosos em virologia identificaram em animais o que passou a ser denominado coronavírus. O vírus são um dos capítulos mais complexos entre os organismos que existem na Terra, muitos desconhecidos até o século XIX, quando Louis Pasteur, estudando a raiva, constatou que havia um micro-organismo que era transmitido após a dentada do animal afetado e que não se tinha como melhor conhecê-lo. Iniciava-se então uma das mais belas investigações na busca da identificação dos agentes microscópicos das doenças. Embora mais tarde se haja constatado que alguns parecem com fitas simples e duplas, um pouco longas para suas proporções, existem hoje mais de 200 mil desses terríveis agentes infecciosos. A sua formação é muito simples na sua estrutura e posteriormente descobriu-se que podem ser manipulados em laboratórios, apresentando mutações que geram dificuldades imensas para que sejam fabricadas as vacinas que os podem dizimar. Em si mesmos são inócuos, necessitando de células de que se nutrem e se reproduzem com uma velocidade impressionante, por isso são considerados como parasitas intracelulares. No caso em tela, o novo coronavírus, assim denominado pela sua forma de coroa, é de fácil contágio direto através das vias oral, nasal e ocular do futuro paciente. As investigações logo concluíram que se pode evitar a contaminação quase sempre através das mãos, que recebem as partículas de espirros, tosse em contato direto, mas que as lavando muito bem com água e sabão, complementando a higiene com álcool em gel, consegue-se matá-lo. Então, o coronavírus é um vírus que pode ser manipulado, né, que pode ser transformado dentro de laboratório, se tornando mais difícil o seu tratamento, mas dá para evitar através das limpezas das mãos, né? Uma questão de higiene. Cansei de ver gente por aí, vejo até hoje, pessoas usando máscara aqui. O que adianta? Se pode entrar pela via nasal. A máscara é feita para colocar aqui e fechar todinha essa área, né? Mas aí usam máscaras que aqui tá frouxo do lado, entra ar do mesmo jeito. E é o ar que está contaminado, né? Então, quando a pessoa tem uma comorbidade, quando ela tem a probabilidade de pegar a doença, né? E isso ser para ela motivo de hospitalização, ela não tem recursos, né, no corpo para combater esse vírus, ela tem que tomar um cuidado maior, né? E as pessoas se descuidam. Mesmo na época da pandemia, a gente via muita gente brincando com a saúde, né? Mantendo-se a distância em relação aos enfermos, pode-se precatar do contágio
porque a sua existência é relativamente breve, especialmente em ambientes quentes e com as substâncias químicas do sabão. Eis porque se recomendam cuidados especiais, a fim de evitar-se o contágio, facilitando a extinção ou pelo menos a virulência terrível. Pelo fato de se levar os dedos, as mãos aos olhos, o nariz e boca, ele passa para o outro organismo e se adentra na corrente sanguínea, na busca da célula que o alojará, especialmente do pulmão, e prossegue na sua multiplicação incessante, levando o paciente à asfixia e à morte. Então, esse coronavírus, ele vai entrar nas mãos, vai pela narina, né, ou pelos olhos, ele vai entrar na corrente sanguínea. Quando ele atinge o pulmão é onde vem essa falta de ar que pode levar à morte. Isso daí é tudo coisa que a gente já tinha visto durante a pandemia, mas a espiritualidade tem que estudar porque, afinal de contas, eles iriam intervir aqui no planeta durante esse momento que o planeta estava vivendo da pandemia. Pode ficar incubado até 15 dias e o melhor período para o seu tratamento é quando surgem os primeiros sinais do contágio. Em outras vezes, pode contaminar sem produzir sintomas, tornando o seu portador alguém que contagia e não sente nada. Teve gente que passou pela pandemia e não sentiu nada, né? Pegou uma gripe, não deu muita importância e pode ter sido o Covid. Depende muito da resistência do organismo da pessoa, né? Quando instalado no organismo humano, produz muitas dores e sensações estranhas, desgastantes e cruéis. Os muitos detalhes técnicos não nos interessam, por não fazerem parte do objetivo dos nossos estudos. Seus grandes comparsas são o pânico, a irreverência de não se acreditar na sua letalidade, questões imunológicas, outras doenças, particularmente a diabetes, derrames cerebrais, problemas cardíacos e a idade avançada, pelos óbvios motivos da falta de resistência orgânica. No entanto, atinge a todos, nos mais diferentes níveis de vida, desde a infância, passando pelos diversos períodos cronológicos. Estávamos sinceramente interessados em conhecer mais esse adversário da vida física que encontra energia mantenedora nas condutas morais e espirituais dos seres humanos. Curiosidade, ele prosseguiu com a voz calma. Não é fatal nos animais, que muitas vezes podem ser o seu veículo, como no caso do morcego, no histórico da tragédia atual. O equilíbrio mental, a irrestrita confiança em Deus, a oração ungida de amor, os esforços da caridade dão origem a anticorpos que impedem a fácil contaminação. Fortalece o sistema imunológico, né? Assim mesmo, ocorrem alguns dolorosos e lamentáveis contágios em médicos, enfermeiros, familiares amados, em decorrência dos impositivos das leis soberanas da vida. Silenciando, nosso amigo Spinelli esclareceu-nos. O nosso labor é de inspirar as pessoas às condutas saudáveis, ao abraço das diretrizes de segurança propostas pelas autoridades da saúde, manutenção do comportamento moral e da convivência doméstica, desenvolvimento dos sentimentos de solidariedade e respeito, cooperação e vinculação com o mundo espiritual, desde que a viagem carnal é sempre temporária. Então, o trabalho deles aqui era fazer com que as pessoas tivessem bom ânimo, né? Se vinculassem a Deus, fizessem atividades ligadas ao bem-estar do próximo, né? Era o momento da gente dar um salto, gente, de verdade. Eu acredito que esse momento da pandemia era o momento da gente dar um salto, porque era o momento que a gente mais precisou e agarrou em Deus e tentou, através das suas religiões, das suas crenças, se tornar pessoas mais ativas no bem comum. Tinha tudo para a gente poder evoluir ali, né? Só um minuto. Estou escrevendo aqui a tarefa dos espíritos. Depois eu retomo essas leituras tudo de novo. Desnecessário elucidar que neste momento de provações coletivas e testemunhos programados pela vida, abrem-se os portões das regiões espirituais de sombra e dor, onde os grandes sofrimentos lapidam os espíritos desacisados. Ixi, eu não sei falar isso não. Os espíritos desacisados, que volvem à terra e se entregam a vinganças infundadas, a perseguições dilaceradoras e estimulam crimes e condutas perversas. Então, no mesmo pé de que a gente estava ali
pronto para dar um salto, enquanto espíritos, se desenvolver pelo bem comum e pelo nosso próprio bem, também tinham espíritos que são ignorantes, que são atrasados, que são perversos e que estavam esperando as mortes, né, para sugar o resto da vitalidade daquela pessoa, né, da sua essência, e fazer essas pessoas de escravos, que nem aconteceu lá naquele livro Transição Planetária, onde no desencarne de algumas pessoas tinham aqueles que foram castigados, que foram vitimizados por aqueles recém-desencarnados, né? E eles voltaram com ódio, com raiva, para poder ver se escravizava aqueles espíritos recém-desencarnados. Aqui não foi diferente, né? Depende muito do seu pensamento, do seu vínculo espiritual, para você saber com quem você estava nesse momento. Cruéis obsessões que não puderam realizar antes, agora se utilizam do mundo em desorganização para que seja piorada a situação psíquica dos seres humanos e prossigam sob as suas injunções penosas em processos de depauperamento das energias e desencanto das existências. Teremos que unir a compaixão e a caridade ao amor que disciplina e à justiça que não falha, de modo a apressar esses dias, tornando-os menos tormentosos. Em demonstração vigorosa da proteção de nosso Pai aos seus filhos transviados na estrada que conduz à verdade. Estaremos numa guerra, a nossa pela paz, a deles, os irmãos infelizes, pela loucura que agita as regiões infernais onde residem e terão que deixar, a fim de que a psicosfera do planeta seja beneficiada e possa alcançar um patamar progresso mais elevado. Então, mesmo esses irmãos atrasados aí iam ser mexidos pela espiritualidade superior, né? Para que deixassem esses momentos aí que eles querem de vingança, de ódio, né? Porque o planeta está passando por uma situação de transformação, saindo de provas e expiações, entrando numa regeneração, e esses espíritos não iam poder ficar aqui. Tanto eles como aqueles que eles estavam perturbando, né? Lamentavelmente, as criaturas frívolas estão debatendo-se na revolta ante as injunções e regras impostas por autoridades inquietas e inseguras nas decisões corretas, disputando compensações nos cargos que exercem, sem a real preocupação com a saúde das pessoas. Estatísticas incorretas, atitudes e propaganda do mal se alastrando mediante a urdidura de informações falsas, com o objetivo de colheitas extravagantes para ganhos absurdos, sementeira do pânico, e ao lado da enfermidade perversa, danos psicológicos de complexa recuperação. A gente já falou isso aqui no outro capítulo e a gente viu isso no nosso dia a dia de 2000 até 1999, né? Eita. Não, 2020 é 2019. Desculpa, gente. Cabeça às vezes dá uma falha boa. 2019. Né, quando começou essa história do Covid-19, né, a gente viu pânico. O pânico foi instalado. E eu volto a repetir, pela grande massa, através do quê? Da televisão. Não tinha uma pessoa com quem você conversasse que não falasse, você viu no jornal? Você viu? Passou na televisão? Né? A televisão fez um papel assim ridículo. Ao invés de levar a informação, levou o pânico, o terror. E por trás da televisão tinha um motivo político, né? Que era para detonar o presidente atual daquela época. A gente sabe que nenhum político é para se levar para casa, né? Todos eles têm os defeitos deles lá. Mas eu nunca vi um presidente tomar tanta pedrada, né? Querer ser derrubado de todo jeito por uma minoria, né? E aí, não, foi a maioria, porque nas eleições deu a maioria. As eleições foram forjadas, pena que não tem um livro espírita para poder revelar, como esse está revelando para a gente, que a coisa era feia, mas não era nesse propósito, era um propósito mais espiritual do que político, né? E as pessoas ficaram aterrorizadas mesmo. Muitas se fecharam nas suas casas, fecharam suas portas, acabaram não vendo seus parentes, perderam contato com pessoas amigas, perderam seus empregos, fecharam portas de emprego, empresas faliram. Por quê? Porque a imprensa fez simplesmente o terror, né? E o objetivo disso tudo era atacar um presidente e a sua política, né?
Então, essa sementeira do pânico, eu vivi ela de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Era difícil, inclusive, acreditar em Deus, porque tudo conspirava contra. E eram as trevas trabalhando atrás disso tudo também, né? Era o problema político, que são as trevas trabalhando nessa política podre, né? Então, quem estava por trás de tudo isso são os espíritos desesperados, que não querem sair daqui da Terra. E eles sabem que está chegando um momento que eles não vão mais pisar aqui. Eles vão ser expulsos daqui, né? Vão ser exilados. Então, como eles estão fazendo de tudo para que isso não aconteça, e vai acontecer, porque é da vontade de Deus que o progresso chegue, e esse progresso já chegou o momento de acontecer, eles estão desesperados, eles vão atacar de todas as formas. E eles vão atacar pelo mais fraco. Eles vão atacar pela mente mais fraca, mente corrupta, mente que forja situações, que cria uma série de situações para prejudicar o ser humano, com a estampa do sorriso, do amor, né? Então, tem coisas que estão acontecendo à nossa volta que, infelizmente, as pessoas não acreditavam. E a gente está pagando para ver, né? Então, a recuperação das nossas perdas nesse período aqui, ela ainda vai demorar. Nós perdemos muito, mas muito mesmo. Eu me vi de novo na Idade Média. Lembram da Idade Média? Né? Tinha Inquisição e tinha aquela coisa que o domínio do poder, do conhecimento, estava em poucas mãos. Grande parte das pessoas não podiam questionar, não podiam perguntar, não podiam falar. Eu fui perseguida e na rede social que eu perdi 2 Face. Eu tinha mais de 12 anos. Era só eu postar alguma coisa, dava lá, bloqueado por não sei quanto tempo. 7 dias, 21, um mês. E sempre bloqueada e sumia minhas postagens. Isso na rede social. Eu me senti na verdadeira Idade Média. A gente não podia tentar passar para as pessoas um outro tipo de informação que não fosse aquela que a mídia podre estava passando. Então, a gente viveu realmente uma segunda era medieval aí, né? Amanhã a gente continua a leitura desse livro, desse capítulo, o estudo das atividades. Aqui a espiritualidade em síntese, né? Eles se reuniram para poder saber o que eles iam fazer no nosso planeta. A quem eles iam combater, a quem eles iam ajudar, e a separação do joio e do trigo, que eles vinham aqui para ajudar a fazer, né? Aí amanhã a gente continua, mas as tarefas desses espíritos realmente não deve ter sido fácil, como não deve estar sendo. Não acabou ainda não.